alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e na nossa sétima aula do curso de Fisiologia Humana e Comparada estudaremos o sistema imunológico. Vamos lá? O sistema imunológico basicamente, para deixar bem simplório, porque é um assunto extremamente complexo, ele é nada mais, nada menos do que um sistema que está atrelado aí com o processo de defesa do organismo frente às mais diversas situações aí que podem desencadear processos patológicos ou até mesmo aquilo que possa causar injúria, tá bom? Uma coisa importante que eu gostaria de destacar é que o sistema imunológico, de maneira bem simplória, está atrelado aí com o processo de regulação homeostática. Ou seja, o sistema imunológico, assim como os demais sistemas corpóreos que nós vimos até esse momento, está atrelado, perdão, diretamente com o processo de regular a homeostasia, tá bom? Quando você pensa em sistema imunológico, é importante ter em mente que é um sistema que ele é dotado aí de células de defesa, que comumente aparecem nos noticiários como glóbulos brancos ou leucócitos, órgãos linfóides e, por fim, a linfa, que nós já vimos discorrido aí na nossa aula de sistema cardiovascular e linfático. De antemão, é importante destacar-se que todas as células que compõem aí o sangue, ou seja, os elementos figurados do sangue, todos derivam da medula óssea. Mas vamos fazer aí um pequeno esboço de como que é esse processo de formação de células, tanto do sistema imunológico quanto da linhagem vermelha aí, as hemácias ou, se preferirem, os eritrócitos. Basicamente, o tecido sanguíneo ele deriva do mesoderma e vale destacar que o mesoderma é uma porção que vem lá do saco vitelínico. Na vida intrauterina, lá nos 2 primeiros meses de vida de qualquer ser vivo, os órgãos denominados como fígado e baço são as principais fontes de produção de células sanguíneas, tá? Todavia, lá no segundo mês de vida, intrauterina, tem-se aí um processo de formação da clavícula e, por consequência, esse processo de ossificação da clavícula formará a medula óssea, tá bom? E, por consequência, vai entrar aí o processo de hematopoiese. Observem que a hematopoiese está aqui representada pela figura da medula óssea, em especial quero destacar a medula óssea vermelha, que é o componente que está atrelado aí com formação de células sanguíneas. Percebam que tem várias linhagens aqui de células. Ó. Você tem formação de uma linhagem hematopoiética, que vai formar aí macrófagos, que forma linfócitos, que forma eosinófilos, basófilos, neutrófilos, eritrócitos, plaquetas e afins. O meu intuito não é ficar discorrendo acerca disso, porque caso fôssemos destrinchar de fato o que é hematopoiese, isso nos demandaria aqui um tempo considerável para compreender as suas minúcias. Mas é importante destacar-se que todas as células do sistema imunológico são formadas aqui na medula óssea. Um pequeno detalhe que eu acho que vale a pena vocês saberem é que algumas células, além de serem produzidas, elas maturam aqui na medula óssea. Entretanto, tem-se uma célula em especial que é o linfócito T, que embora seja produzido aqui na medula óssea, ele sofre um processo de maturação e diferenciação em outro órgão, a qual nós denominamos como timo, tá bom? Aqui quero destacar a vocês as principais células do sistema imunológico. A saber, se podemos basicamente dividir aí essas células em dois grandes grupos: os fagócitos e, por fim, os linfócitos. A saber se aqui os fagócitos estão atrelados aí com o processo de fagocitose como um todo. A saber se são eles os basófilos, eosinófilos, neutrófilos, mastócitos, monócitos, macrófagos e, por fim, as células dendríticas. Um detalhe importante a destacar-se dessas três primeiras células aqui, basófilo, eosinófilo e neutrófilo, é que elas são células polimorfonucleares. Destaco em especial que essa representação do neutrófilo aqui no esquema de células dos fagócitos está errado. Por quê? O neutrófilo ele é uma célula que tem uma
ela é uma célula polimorfonuclear, ou seja, a morfologia do núcleo não é simplesmente assim uma bolinha, e além disso ela apresenta glânulos, tá? Que aqui não está representado. Então peço desculpa-lhes em decorrência disso, tá? Vale destacar que o basófilo, basicamente, a função dele é liberar histamina e heparina I em processos infecciosos. O eosinófilo está atrelado aqui com liberação de histamina em infecções, basicamente, frente a eumintos, tá? Neutrófilos fagocitam aqui patógenos. Mastócitos estão atrelados aqui com a liberação de histamina quando um tecido é lesionado. Monócitos diferenciam-se em macrófagos e os macrófagos, por sua vez, têm aí como função principal fazer aqui o processo de fagocitar antígenos e apresentar esses antígenos para uma célula específica, a qual nós denominamos como linfócito T. Um detalhe importante que eu queria destacar a vocês é o seguinte: os monócitos são células circulantes na corrente sanguínea, todavia, no momento ao qual esse monócito se diferencia em macrófago, esse macrófago vai migrar para o tecido aí onde está tendo um processo infeccioso para fazer a sua função, que é de fagocitar o patógeno e, consequentemente, apresentá-lo para o linfócito T. Um detalhe importante aqui em especial, que os macrófagos nós poderíamos considerá-los como os grandes faxineiros do organismo, tá? As células dendríticas são células também que estão atreladas aí com o processo de produção, de apresentação de antígenos, perdão. E vale destacar que elas também estão atreladas aqui com o processo de captura de antígenos. Uma coisa importante que difere a célula dendrítica do macrófago é que a célula dendrítica ela faz pinocitose, tá? Os linfócitos B são células aí que também apresentam antígenos para o linfócito T e, além disso, eles diferenciam-se em plasmócito. Uma informação que eu gostaria de adendar, fazer um adendo, é que geralmente os vestibulares falam que o linfócito B produzem anticorpos. Todavia, essa informação não é verdade. O que acontece é que o linfócito B ele se diferencia em uma célula a qual nós denominamos como plasmócito, e o plasmócito, que é uma célula agora matura, que de fato vai secretar os anticorpos. Todavia, os vestibulares têm por costume aí falar que a célula que secreta os anticorpos são os linfócitos B. Então, por uma medida aí de resguardar vocês de eventuais ônus, eu preferiria apresentar dessa maneira. Todavia, vale-se aqui o destaque que não é bem assim, tá? O linfócito T é a principal célula aí do sistema imunológico, é a célula do tipo bambambam, é ela que vai orquestrar toda a resposta imunológica aí mais elaborada, mais refinada, mais específica. E nós podemos subdividir o linfócito T em dois grandes grupos. O linfócito T CD4, que é justamente esse linfócito que está atrelado aí com iniciar as respostas imunológicas adaptativas. E por fim o linfócito CD8, que também pode apresentar-se aí como citotóxico ou linfócito T killer, tá basicamente envolvido aí com resposta contra vírus e também atrelado aí com resposta contra tumores, tá? Então o CD8 ele tem uma função de fazer killing, ou seja, de matar mesmo. E você tem, por fim, uma última célula aqui que nós denominamos como célula natural killer, ou NK, e basicamente a NK está atrelada aqui com destruição, meu Deus, que palavra é essa? Desculpas. Com a destruição aí de células infectadas por vírus. Esse é um overview geral aqui daquilo que eu acho que é minimamente importante que vocês saibam acerca aí das células do sistema imunológico. Tem um conceito que eu acho que é muito importante saber-se aqui, provavelmente a gente já deve ter discorrido aí nas nossas aulas de genética, em especial ali no sistema BO, que é o conceito de anticorpo e antígeno. Antígeno é toda e qualquer partícula ou molécula que é estranha ao nosso organismo. E, por consequência, essa partícula ou molécula vai ser capaz de induzir uma resposta imunológica, isto é,
a produção de anticorpo ou recrutamento aí de células que vão tentar debelar uma possível infecção. E os principais exemplos clássicos a quais eu posso apresentar aqui para vocês são fragmentos de bactérias, vírus, protozoários, toxinas e etc. Um detalhe importante é que geralmente o antígeno está atrelado aqui com proteína. Então, uma proteína que está atrelada ao patógeno, só para fazer um pequeno aprofundamento aqui, nós chamamos isso daqui de padrão molecular associado ao micro-organismo, que é MAMP em inglês, é justamente esse fator aí, essa proteína que é estranha ao nosso corpo, não é própria, e basicamente o nosso sistema imunológico reconhece aquilo como algo estranho e vai tentar debelar aquilo. E por fim tem aqui o anticorpo, ou também chamado de imunoglobulina, que basicamente é uma proteína aí com uma função de ligar-se especificamente a um determinado antígeno e consequentemente vai fazer aí uma inibição dessa resposta do antígeno frente ao organismo. Um detalhe importante a destacar-se é que o anticorpo ele pode ter duas funções. Ele pode ter uma função neutralizante ou opsonizante, isto é, ele pode neutralizar ali a ação do patógeno ou simplesmente ele pode ligar-se a esse patógeno e fazer o recrutamento de outras células para atacar esse patógeno. Basicamente, é uma molécula proteica aí que tem um formato em forma de Y. Quando vocês adentrarem no ensino superior, vocês verão que existe uma questão de cadeia pesada, cadeia leve, região variável, região hipervariável e por aí vai. Mas, para simplificar, eu acho que é bacana a gente saber que é aí uma proteína que está atrelada com fazer o processo de neutralização ou opsonização, isto é, sinalização desse patógeno para que outras células consigam chegar até ele e, consequentemente, debelar aí uma possível infecção. E como eu havia comentado anteriormente, os anticorpos aí são produzidos pelos plasmócitos. Outro conceito importante que é importante. Nossa Senhora! Outro dado que eu acho que merece aqui a atenção de vocês é o fato que a imunidade ela é subdividida em dois momentos. Ela pode ser dividida como imunidade inata e imunidade adquirida. A imunidade inata compreendam aí como a imunidade mais primitiva, mais rápida, é aquela primeira ação imunológica frente a qualquer debelação aí, qualquer patógeno, tá? Então é uma primeira linha de combate, tá? E é basicamente formada aí por barreiras naturais e o processo de inflamação. Como barreiras naturais, podemos aí pensar na pele, em mucosa, em secreções que são liberadas aí na pele, por exemplo, na flora intestinal, nos movimentos peristálticos, ou até mesmo lá na presença dos cílios que nós temos aqui ao longo da árvore brônquica, do esôfago, que vai tentar debelar aí uma possível infecção. Esôfago não, perdão. Laringe, mil desculpas. Ou ao longo da traqueia. Certo? Por fim, temos aqui a resposta inflamatória. Uma coisa importante a destacar-se é que geralmente pensa-se que inflamação é algo ruim. Ela pode ser ruim quando ela está aí hiperativada, ou no contexto de uma exacerbação aí nessa resposta inflamatória. Todavia, a inflamação é algo extremamente benéfico ao nosso corpo. Inclusive, a própria inflamação está atrelada aí com o processo de coagulação sanguínea que nós veremos mais adiante. Basicamente, o processo inflamatório visa fazer recrutamento de células do sistema imunológico, em especial aqui células fagocitárias, está atrelado aqui com fazer substâncias antimicrobianas, está atrelado aqui com algumas proteínas específicas formadas lá pelo fígado, que nós chamamos de proteínas do complemento, e por fim está aqui atrelado com aumentar a temperatura corpórea de maneira a matar aí os micro-organismos que eventualmente venham a tentar colonizar o organismo. E temos agora a resposta específica, ou também chamada de resposta adaptativa, que é uma terceira linha de combate, ou seja, quando as barreiras naturais, quando a inflamação não conseguem debelar aí esse patógeno, esse antígeno, entra agora de fato
a terceira e específica linha de combate, que no caso aqui é representado ora pela resposta humoral, que é representada pelos anticorpos, ora pela resposta imune celular, representada aí pela figura dos linfócitos T, tanto CD4 quanto CD8. Como eu havia descrito a vocês, as barreiras naturais são justamente aí mecanismos que servem como uma primeira linha de combate contra os antígenos. A saber, se aí podemos citar a pele, a saliva, que produz aí algumas secreções com substâncias antimicrobianas, o ácido clorídrico presente ali no estômago também tem uma importância muito importante. Uma importância muito importante. Nossa, olha as redundâncias que eu falo. Tem uma função ali muito importante em debelar possíveis patógenos que estejam aí ao longo do trato gastrointestinal. O pH da vagina, a lágrima, que libera uma substância chamada lisozima, que degrada a parede de bactérias, o cerume, que é produzido aqui pela orelha externa, o muco presente nas nossas mucosas, então aqui pensando no nariz, na traqueia, na laringe, na árvore brônquica, os ciros do epitélio respiratório, como eu havia descrito, o próprio movimento peristáltico e por fim, a própria flora bacteriana que tem-se aqui nos nossos intestinos estão aí também atrelados aí com uma resposta de defesa, de certo modo. Além disso, vale destacar que na imunidade inata você tem alguns processos químicos. Gostaria de destacar em especial aqui as proteínas do complemento, que são cerca aí de 20. Na verdade, se não me falha a memória, da última vez que eu dei uma lida aí nos artigos de revisão sobre proteínas do complemento, havia-se mais de 35 proteínas descritas. E basicamente, pessoal, essas proteínas elas fazem uma série aí de reações em cascata que concominam com a debelação aí de uma infecção geralmente bacteriana, tá bom? Basicamente, o que acontece? Uma proteína ativa a outra, que ativa a outra, que ativa a outra, e essa série de ligações em cadeia aí, essas reações em cadeia, podem estar atreladas com duas coisas. Primeiro, com processos de quimiotaxia, ou seja, faz uma sinalização para que células fagocitárias cheguem ali até o sítio infeccioso e tentem debelar a infecção, ou, por consequência, fazem aí um complexo que nós chamaremos ao término de complexo de ataque à membrana, que basicamente faz aqui um poro na parede celular da bactéria e, consequentemente, esse poro faz aí com que haja uma entrada de fluido e, por consequência, acontece uma lise aí celular, concominando na morte da bactéria, tá bom? Ademais, vale se destacar que tem-se aqui a ação fagocitária, basicamente atrelada aqui com resposta tanto com neutrófilos quanto com monócitos se diferenciando em macrófagos, quanto aqui com os eosinófilos. Um detalhe importante, por exemplo, é no contexto agora ao qual você tem uma lesão na pele. Então, por exemplo, você tem a pele e sofreu ali uma lesão qualquer. Os neutrófilos e os monócitos são as primeiras células do sistema imunológico que chegam ali no tecido e começam a tentar fazer o processo aí de debelação de uma possível infecção aí por os mais diversos patógenos, como por exemplo bactérias que entram pela pele. Além disso, você cria ali, mediante os mastócitos, a liberação de histaminas que servem como sinalizadores para que células como macrófagos consigam chegar até esse sítio infeccioso e, por consequência, debelar a infecção. Um detalhe importante a destacar-se é que o processo de passagem de um neutrófilo ou um mastócito, ou um macrófago ou uma célula dendrítica da corrente sanguínea para o sítio infeccioso nós denominamos como diapedese. Existe aí uma série de mecanismos que estão atrelados. Então imagina, a célula está vindo loucamente lá, correndo a milhão na corrente sanguínea, e você vai ter uma série de substâncias que são substâncias ligantes e de rolamento que vão fazer freagem dessa célula e, por consequência, faz aí a passagem da corrente sanguínea para o tecido ao qual está havendo aqui o processo infeccioso e, por consequência, faz-se necessária
a presença da célula para fazer a debelação. Além disso, agora quero que vocês tenham em mente que a imunidade adaptativa ou específica é aquele momento no qual você não consegue debelar aí a presença do micro-organismo pelas barreiras naturais ou pela ação fagocitária, pela ação inflamatória, e você precisa fazer com que haja uma resposta muito mais elaborada, muito mais refinada e específica a esse patógeno, mediante tanto células quanto fatores aí humorais, basicamente proteínas. Então, basicamente, você tem dois tipos de resposta específica ou adaptativa. Você tem uma resposta imune humoral, que está atrelada aqui com anticorpos, e uma resposta imune celular. A resposta imune humoral, que é aquela que está atrelada aqui com o processo de formação aí de linfócito, basicamente perpassa por, primeiro, uma célula dendrítica ou um macrófago ou até mesmo um linfócito B, fazer a captura do micro-organismo, fazer um processamento, aí, uma digestão dele e, consequentemente, fazer aqui um processo que nós chamamos de apresentação de antígeno, tá bom? Então, você tem uma molécula aqui apresentadora de antígeno e essa célula aqui representada por um macrófago, por exemplo, faz com que esse antígeno que foi recém-capturado seja degradado e a proteína, que é um antígeno que é importante para ser reconhecido, seja apresentado até o linfócito T CD4 e esse linfócito T CD4 ele começa a sofrer um processo de maturação, tá bom? Sofrer maturação, ele vai liberar aí vários estímulos que vão estar atrelados com maturação de outras células do sistema imunológico, inclusive até o próprio macrófago, ou célula dendrítica, ou linfócito B, que vai fazer o processo de debelação dessa infecção. E por consequência, eu queria destacar em especial aqui que nesse processo de apresentação de antígeno, o linfócito T CD4 ele começa a liberar fatores que nós chamamos de citocinas, que são moléculas que vão estimular outras moléculas, outras células e por aí vai. Em especial, você tem aqui alguns estímulos que vão fazer com que o linfócito B se diferencie em plasmócito. O plasmócito, pessoal, nada mais é do que um linfócito B maduro. E por consequência, esse linfócito B maduro tem por excelência a produção de anticorpos que vão se ligar aí a um antígeno, como por exemplo uma bactéria. E na presença do anticorpo recobrindo essa bactéria, você pode ter duas ações, como havia descrito anteriormente. Ou a neutralização, ou o recrutamento de células para debelar essa infecção bacteriana, ou fúngica, ou viral, ou parasitária, e por aí vai, tá bom? Por fim, vale destacar que aqui a resposta imune celular é aquela que não está atrelada com o anticorpo, todavia você tem aqui uma resposta mediada por células, em especial a célula CD8, que nós podemos chamar de killer, que é uma célula, um linfócito T, atrelada aí com resposta frente vírus ou células cancerígenas. E como que funciona isso daqui? Você tem uma citocina, como eu falei, é uma substância que vai fazer uma estimulação, em especial aqui a principal citocina que nós podemos pensar é o interferon gama, fazendo com que o linfócito T CD8 comece a liberar uma substância que nós denominamos como perfurina. A perfurina ela vai se acoplar aqui na célula infectada por um vírus, por exemplo, e vai abrir um poro e, consequentemente, ela libera uma outra enzima que nós denominamos como granzina, que basicamente vai explodir essa célula. Outra célula que pode estar atrelada aqui é a célula natural killer. Todavia, diferentemente da célula CD8, a natural killer ela simplesmente se complexa, ou seja, ela se liga aí com essa célula que está infectada por vírus ou uma célula tumoral e ela faz um ataque meio que kamikaze. Ela morre junto com essa célula aí que está infectada ou por um vírus ou uma situação aí de anomalia de crescimento, no caso, uma célula cancerígena, tá bom? Então, vamos pensar aqui um resuminho bem legal para entender. Vamos pegar aqui no número 1. O macrófago ele faz aí
a fagocitose do micro-organismo e apresenta os antígenos desse micro-organismo ao linfócito T-CD4. O linfócito T-CD4 ele começa a produzir uma série de substâncias que nós chamamos de citocinas ou interleucinas, que fazem com que o próprio macrófago possa sofrer um processo de diferenciação ou estimulam os linfócitos B a se diferenciarem em plasmócitos. Além disso, o linfócito T-CD4 ele pode estimular o linfócito T-CD8, que é aquele linfócito citotóxico. Quando o linfócito T-CD4 estimula o linfócito B, ele sofre um processo de diferenciação, formando agora o plasmócito, que nada mais é do que um linfócito B maduro, e por consequência começa a produzir aí anticorpos específicos para debelar esse processo infeccioso. Em contrapartida, quando o linfócito T-CD4 estimula o linfócito T-CD8, ele faz com que esse linfócito T-CD8 vá aí de encontro com essa célula viral ou cancerígena e a destrua. Mas um detalhe muito importante que eu não comentei até esse momento é que o sistema imunológico é um sistema tão bonito que ele consegue fazer um processo de memória celular. O que significa isso? Do processo de diferenciação de linfócitos T e B, você pode ter aí algumas células que ficam em estado de dormência por anos e anos e, consequentemente, num contexto ao qual você tem uma segunda reexposição a esse antígeno, essa célula simplesmente acorda e vai debelar essa infecção de uma maneira extremamente mais rápida, específica e por aí vai. Uma coisa legal, inclusive, a comentar-se sobre essa questão de memória imunológica é que, conforme o corpo vá tendo aí contato com os antígenos, mais específica, mais refinada e mais rápida essa resposta vai ser, tá bom? Então vamos supor, você tem aí uma primeira exposição ao antígeno, essa resposta ela precisa ser orquestrada, então ela vai demorar aí um tempinho, então basicamente você começa a ter uma resposta imunológica adaptativa em torno aí de 72 horas frente à exposição ao antígeno, mas no segundo contexto ao qual esse antígeno se apresente frente ao organismo, essa resposta é extremamente mais eficaz e rápida do que no primeiro contexto. E se eventualmente acontecer um terceiro, quarto, quinto momento de exposição ao mesmo antígeno, essa resposta acaba ficando cada vez mais específica e, consequentemente, mais rápida. Então, você tem uma maturação de afinidade e uma resposta cada vez mais específica, tá bom? E é importante destacar-se que as células de memórias aí, elas guardam durante anos e anos aí a capacidade de reconhecer esses antígenos específicos. Inclusive, a grande questão que permeia aqui a criação de vacinas está diretamente atrelado com você estimular com que o sistema imunológico crie células de memórias para debelar aí possíveis infecções futuras. Então, como eu havia comentado com vocês, numa resposta primária aqui, você vai ter essa resposta um pouquinho mais demorada, mas no segundo contexto aqui de uma segunda infecção, a resposta secundária ela é muito mais rápida, intensa e, consequentemente, você tem aí a ação das células de memória, tá bom? Isso que é o conceito de memória imunológica. E aí, como eu havia destacado, as vacinas elas permeiam aí a premissa de fazer com que haja uma resposta imunológica primária e, por consequência, haja aí a criação de umas células de memória. E uma eventual de uma infecção posterior, essas células de memórias elas são reativadas e, consequentemente, eliminam o patógeno de maneira mais rápida e específica, tá bom? Basicamente, a formulação vacinal ela permeia com você utilizar aí antígenos que podem estar isolados de micro-organismos, que podem estar vivos ou previamente atenuados. Entendam atenuados aqui como enfraquecidos, ou seja, você enfraquece de maneira com que não vai, no momento que você vacine a pessoa, gerar uma resposta aí patológica. É somente um estímulo para falar, sistema imunológico, eu preciso que você crie aqui anticorpos e células de memória para debelar tal micro-organismo, tá bom? Ou tal antígeno. Então,
vale destacar que as vacinas aí são justamente os elementos que estão atrelados com fazer com que o sistema imunológico crie células de memória frente aí os antígenos. Outro detalhe que aparece aqui comumente nos exames vestibulares é o conceito de soro. O soro nada mais é do que anticorpos que já foram produzidos previamente, tá? Então você teve aí um animal que foi previamente imunizado e, todavia, esse anticorpo aqui ele é simplesmente extraído desse animal e ele é utilizado num contexto de emergência, ou seja, você sofreu aí uma picada de escorpião, de cobra ou de aranha e você precisa de anticorpos específicos frente àquela toxina que foi liberada aí pelo animal peçonhento rapidamente. Então, a utilização de soros visa isso. Contudo, diferentemente da vacina, os soros eles não têm uma função de criar uma resposta imunológica que concomine aí na criação de células de memória. Então, vacina tem memória imunológica, todavia soro não tem memória imunológica, tá bom? Então, por consequência, vale aqui destacar-se que um soro nada mais é do que antígenos não, perdão, mil desculpas, anticorpos que vão ter uma resposta rápida, todavia não tem uma resposta duradoura e nem por consequência gerará aí células de memória. E, como eu havia descrito anteriormente, é num contexto aí de emergência, certo? E por fim, vale destacar-se aqui que temos alguns tipos de imunização, a saber se são dois tipos, a imunização ativa ou a imunização passiva. A imunização ativa é basicamente atrelada aqui com uma resposta do hospedeiro frente a um antígeno. E isso está atrelado aqui com o processo de vacinação. Como que funciona? Você tem a imunização ativa artificial, isto é, você aí inocula a vacina e, por consequência, aquilo vai fazer com que o seu sistema imunológico crie uma resposta duradoura e de memória. Contudo, num contexto aí mais geralzão, as pessoas são expostas aos micro-organismos e o próprio corpo consegue fazer uma imunização natural. E essa imunização nós denominamos como imunização ativa natural. Entretanto, existe aqui um segundo contexto, ao qual nós denominamos como imunidade passiva, que basicamente é o recebimento de anticorpos prontos. Você pode ter uma imunização passiva artificial ou natural. A passiva está muito bem descrita aí pela função dos soros, e a imunidade natural está atrelada aqui, ora com leite materno ali no momento da vida da primeira infância da criança, até os 6 meses de idade, ou via placentária. Então você recebe ali alguns anticorpos, mas consequentemente não está aí atrelado com criação de memória imunológica. Todavia, tem-se aqui um gap para a gente comentar acerca do leite materno e da via placentária, que podem estar atrelado com alguma passagem de resposta imunológica e, consequentemente, uma memória imunológica. Mas não é muito bem definido, muito bem esclarecido quanto a isso, tá bom? Outro detalhe importante destacar-se aqui é quanto à questão de transplantes de órgãos e tecidos. Basicamente, quando a gente pensa em um transplante, todas as células dos tecidos aí diversos apresentam em sua superfície um conjunto de proteínas que nós podemos denominar como MHC ou pode apresentar-se aí nos vestibulares com o nome de antígeno leucocitário humano ou HLA. Quando você recebe aí um órgão transplantado, esse órgão ele acaba sendo reconhecido como estranho porque o MHC que está sendo expresso ali na membrana plasmática desse órgão, ele é meio que lido como estranho pelo nosso corpo e, consequentemente, você pode ter aqui um processo de rejeição ao transplante. E como que eu vou tentar debelar aí essa questão do rejeite ao transplante? Eu vou ter que fazer aí um tratamento com drogas imunossupressoras, ou seja, eu vou precisar fazer com que haja uma diminuição da ação do sistema imunológico e, no geral, pessoas que recebem aqui essas drogas imunossupressoras, elas precisam tomar para o resto da vida, tá bom?
Essas drogas têm como desvantagem aqui a questão de você diminuir e, por consequência, comprometer a ação do sistema imunológico, torna aí os indivíduos mais vulneráveis à ação de bactérias e vírus, e por fim, é preciso utilizar isso daqui ao longo de toda a vida, certo? Outro detalhe importante a destacar-se aqui são as doenças autoimunes. É um contexto no qual o corpo ele reconhece as suas próprias moléculas como moléculas estranhas, ou seja, o corpo ataca o próprio corpo. Na maioria dos casos, não tem uma causa aí conhecida. Então, os exemplos mais clássicos que a gente consegue encontrar aí, ó, esclerose múltipla, diabetes mellitus, lúpus, artrite reumatoide e por aí vai, certo? E aqui é só um exemplo para a gente dar uma brincadinha com algumas questões do sistema imunológico. Sobre o gráfico, sobre a análise do gráfico anterior, são feitas as seguintes afirmações. 1. Nos primeiros 2 anos da infecção, o sistema imunológico reage à entrada do vírus, que declina acentuadamente seu número no organismo. Entre 6 e 8 anos de infecção, com a perda gradativa da imunidade, as infecções oportunistas tendem a se instalar. E 3. A imunossupressão é decorrente da destruição das grandes quantidades de linfócitos T. A resposta correta para esse exercício aqui é justamente a alternativa E. Tanto a 1, tanto a 2 quanto a 3 são corretas. Num contexto ao qual você tem uma infecção aqui pelo vírus do HIV, acontece uma depressão aqui no número de linfócitos T, ou seja, reduz-se drasticamente o linfócito T, porque o HIV ataca o linfócito T, que é a principal célula aí do sistema imunológico, que está responsável por fazer a orquestração de respostas muito mais refinadas e ativação de outras células. Então ela acaba diminuindo drasticamente e, por consequência, isso daqui vai fazer com que concumine com um processo aqui de aumento de infecções oportunistas, visto que você não consegue debelar mais as infecções com tanta especificidade ou de forma tão refinada aí, mediante a ação do linfócito T CD4. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Então, vale destacar aqui que o sistema imunológico está responsável aí por fazer um reconhecimento daquilo que não é próprio e daquilo que é próprio do organismo e, por consequência, garantir aí a homeostasia do organismo. Um beijão, espero que vocês fiquem bem e vai dar tudo certo. Até a nossa próxima aula. Fui!